está falando disso de autoconfiança, né? De conseguir gostar dos nossos defeitos, o que é muito difícil, né? Mas e quando você é atravessado por um acidente? Sua vida vira de ponta cabeça? Antes do acidente, não tinha nenhum problema. Eu jogava basquete, inclusive eu jogava na seleção brasileira, infanto-juvenil, não a principal. E eu também fazia teatro também na escola. Na 8ª série, agora no 9º ano, eu não sabia o que eu ia fazer, que eu estava em dúvida entre música ou teatro, que eu toco piano. Mas eu resolvi fazer teatro. E eu apresentei a peça no final da 8ª série, no ano atual. E aí teve o 1º e o 2º colegial, eu continuei com o grupo. E tinha uma peça que eu ia apresentar no final do 2º colegial que eu não podia apresentar. Porque foi no mesmo dia que eu terminei o 2º colegial, que foi dia 28 de novembro de 1988. Eu fui pegar carona com um ex-companheiro meu, ex-amigo meu. E aí ele começou a tirar racha com um amigo dele na rua Gabriel Monteiro da Silva. E eu tava atrás, eu falei, para, o pessoal de trás para. Aí ele, fica tranquilo, fica tranquilo. Foi ultrapassar um carro meu lento na curva e por sorte dele, por azar meu, ia um trólebus. Meu Deus. Ele virou à direita, o trólebus bateu em mim. Desacordei na hora. Meu técnico estava 3, 4 carros atrás, parou, me pegou, me levou rápido no hospital. Meus pais foram correndo, me levaram no hospital. Fui operado no cérebro, que tinha coágulo, na traqueia, que eu não estava respirando, na cara e no braço. Saí do hospital sem falar absolutamente nada, entendendo tudo, mas sem conseguir falar nada. Você perdeu não consegui nem completamente falar a fala. mesa. Não conseguia, eu sabia o que era mesa, mas não conseguia falar. E aí eu tive que fazer fonoaudiologia. Mas você tinha o que os médicos falaram? Você voltaria a falar? Era um trauma ou não? Os médicos falavam que eu poderia voltar a falar, mas eles não tinham certeza, porque na época era 88, 89, então era uma época que ainda não tinha a certeza que a pessoa iria conseguir ou não. Boa noite, primeiro, muito obrigada pelo convite, Cacá, é um prazer estar aqui. Ele me aparece com 16 anos, assim, esse olho azul grande, arregalado, um braço quebrado, o outro braço paralisado pelo acidente, né? Ele só olhava para mim e dizia assim, nossa, quem que é essa daí, né? Eu lá, tal. O Nicolas não falava uma palavra depois desse acidente que ele acabou de relatar. Ele ficou afásico. Então, a afasia, para quem não conhece, é uma perda de fala decorrente de uma lesão cerebral. Então, nós temos no lado esquerdo do nosso cérebro um lugar responsável pela palavra falada. Chama-se centro cortical da palavra falada. Quando existe alguma coisa que lesa esse centro, que fica no lobo temporal, a pessoa perde a capacidade de fala. Não é que ela não consegue falar porque ela não tem voz, não é isso. Ela não tem linguagem. A pessoa fica como se ela estivesse num país estrangeiro que ela não sabe a língua. Então ela quer falar o nome da coisa, ela quer falar que isso aqui é água. Ela sabe que é água. Se eu disser para ela assim, você quer água? Ela sabe o que é água, ela entende. Mas a hora de falar a palavra é como se eu tivesse que falar água em chinês. Assim, eu não sei como é água em chinês. Então, aí, na China, somos todos afásicos, para quem não sabe falar chinês. Algumas pessoas perdem a compreensão também. O Nicolas não perdeu a compreensão. Ele, depois que ele adquiriu a fala, ele disse assim que ele olhava para mim, ele entendia tudo que eu falava e ele não conseguia dizer absolutamente nada. Aí, eu já trabalhava com afasia, né, uma das minhas especialidades como fonoaudióloga. Mas o Nicolas, ele era uma pessoa especial por quê? Primeiro porque ele era muito jovem, né? Normalmente os afásicos que a gente trata são pessoas mais velhas, vítimas de AVC. E ele tinha, assim, uma vontade de ficar bom, mas uma vontade de ficar bom. Ele, assim, não se conformava em não falar nada. Logo, o braço dele, que ficou paralisado com o acidente, voltou, o outro quebrado se recuperou, e ele conseguia se locomover bem, ele fazia fisioterapia e tudo mais. Mas foram necessários 3 anos e meio de terapia todos os dias, todos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para que ele conseguisse falar. Para vocês terem uma ideia, ele demorou 6 meses para conseguir falar A.
não saía absolutamente nada, ele não conseguia programar um ato motor para que a fala viesse, mas ele entendia tudo, mas ele não reconhecia uma letra, não lia uma palavra e não conseguia escrever nada. Não que ele não conseguisse escrever porque não dava, ele copiava, lógico, mas se eu dissesse escreve tal coisa, é como se a gente tivesse que escrever lá em chinês, ele não conseguia escrever. Mas aí o interessante dessa história é que o Nicolas sempre foi um cara muito inteligente na escola e ele gostava muito de teatro. Eu nunca entendi nada de teatro na vida, mas ele gostava muito. E como a gente tinha que fazer terapia todos os dias da semana e eu tinha que ter ideias diferentes, um belo dia ele veio com... E ele sempre fazia brincadeira, ele fazia mímica, ele ficava imitando outras pessoas, ele me imitava. No começo ele falou assim que ele não gostava de mim, que ele tinha uma raiva daquela que ficava fazendo ele falar, tal, mas depois ele acabou gostando. E aí, um belo dia, ele veio com um livro de braço, um livro embaixo do braço, põe a próxima, que se chamava Esperando Godot. Para quem não sabe, Esperando Godot é uma peça de teatro que tinha ouvido falar assim vagamente, do Samuel Beckett. E ele pegou e falou assim, eu quero... Assim, ele conseguia falar meio mais ou menos, meio telegraficamente, assim. Ele disse que ele queria fazer uma parte do Esperando Godot. E aí eu falei para ele assim, sim, sabe? Você não está conseguindo falar nem água, como é que você vai fazer uma peça? Ele falou, não, eu vou falar e tal. Aí eu peguei um pedaço bem curtinho, né? Um diálogo bem fácil, deixei a parte fácil para ele, a parte difícil para mim, e falei, tá bom, vamos fazer o Esperando Godot. E aí nós fizemos. No começo ele tinha uma super dificuldade, aí eu ia adaptando e tal, mas daí foi indo, até que a gente conseguiu fazer uma página inteira do Esperando Godot. E se eu lembro, eu também nem sei se eu vou lembrar. Que tens tu? Aí eu que perguntava isso, eu falava assim, que tens tu? Nada. Dormi muito tempo? Não sei. Vamos embora? Não podemos. Por quê? Precisamos esperar Godot. Ah, não veio? Ainda não. Então não podemos. Gente, para ele conseguir, aí foi, para encurtar a história, foi, 3 anos e meio, ele recebeu alta de linguagem, ele adquiriu a linguagem novamente, uma baita superação. O que deu certo, né, no caso do Nicolas? Primeiro, eu tinha na época um professor neurologista que falava assim, nada como um cérebro jovem, né, sabendo o caso dele. E eu falava assim, nada como uma vontade férrea. Porque às vezes não basta o cérebro ser jovem, às vezes tem pessoas de 15 anos que às vezes estão, e não quero, não sei o quê, mas ele queria. A família dele foi maravilhosa. Bom, aí ele recebeu alta e, lógico, 3 anos e meio, todo dia, eu olhando para a cara dele, ele olhando para a minha cara, a gente nunca perdeu o contato. Aí, um belo dia, ele resolveu escrever um livro. E, obviamente, ele me convidou para o lançamento do livro. Fazia algum tempinho que eu não o via. Aí eu estava assim na fila, né, dos autógrafos, ele ali autografando. Aí tô lá na fila e ele escrevendo os autógrafos para as pessoas. Aí quando chegou a minha vez, eu falei, o que será que ele vai escrever para mim? Ele escreveu assim, que tens tu? Depois ele pôs assim, eu não seria nada se não fosse você. Aí eu penso assim, eu falo assim, gente, nessas horas, né? Eu falei assim, nossa, ninguém me escreveu nada tão lindo na vida, assim. Nessas horas, a gente fala assim, nossa, todo aquele esforço, porque, olha, eu vou falar uma coisa. Tinha horas que eu não acreditava que ele fosse voltar a falar. Nesses 6 primeiros meses que nem o A saía, eu falava, putz, acho que ele não vai falar mais, né? Mas aí eu fui, e ele querendo e tal, então isso foi tudo. Aí, nesse dia... a gente, né, retomou um contato e tudo mais. Aí, logo depois, eu fui para o Canadá, para um congresso de fonoaudiologia, e eu assisti uma coisa chamada Teatro de Afásicos. E, nesse congresso, uma fonoaudióloga, que era também atriz, resolveu juntar uma porção de pessoas que tinham perdido a fala, estavam recuperando, e fazer uma peça de teatro com essas pessoas. Bom, eu saí de lá, assim... com a firme convicção de que eu ia trazer aqui para o Brasil essa ideia de teatro de afásicos.
Aí cheguei aqui com as fotos, assim, aqueles pacientes que lembravam os meus pacientes, alguns de braços paralisados, uns falando pouco e tal, com aquela peça super linda. Eu falei, não, eu preciso fazer isso no Brasil. Aí, assim que eu cheguei, eu liguei para o Nicolas, que também daí fazia um tempinho que eu não via, e falei assim, Nicolas, eu preciso te contar uma coisa. Porque a parte do teatro era dele. Ah, porque tem um parênteses aí. Depois que ele se reabilitou, ele foi fazer teatro também, em alguns lugares. E no começo, a voz dele era meio assim, era meio tal, e aí um cara muito legal botou para ele fazer um marinheiro bêbado na peça, porque aí era como se fosse a voz dele, ficava como... E ele me convidou para assistir isso, tal. Então, quem entendia de teatro era ele. Então, óbvio que eu tinha que chamá-lo para essa ideia. E aí eu peguei e falei, eu vi um teatro de afásicos lá no Canadá, a gente precisa fazer isso. Você entra com a parte do teatro e eu entro com a parte da fono. Aí a gente topou esse dia, nós demos o nome de Ser em Cena e começamos no meu consultório mesmo com meia dúzia de pessoas que a gente catou lá, que toparam fazer um negócio. Essas pessoas eram afásicas. Meia dúzia, não. No primeiro dia só tinha um. No primeiro dia só tinha um, depois apareceu outro, e daí com meia dúzia a gente conseguiu. Tinha só um no começo. Isso foi em 2002. Então, olha, nós já temos 14 anos de existência. Começou no meu consultório. Quando não cabia mais no meu consultório, a gente conseguiu uma sala no Sesc, depois uma sala não sei aonde, aí, porque tudo gratuito, gente. Aí nós fomos bater nas portas das coisas, a gente conseguiu uma casa que está em regime de comodato para a gente por 20 anos, e eu acho que vai ficar mais 20, porque já está acabando esses 20 anos, e é lá na Água Branca, perto das Perdizes, perto da PUC, e nós já fizemos várias peças. Todo ano a gente apresenta uma peça nova, então tem um diretor de teatro, agora é uma diretora de teatro, a Elisa Bandi. Nós temos uma equipe grande de psicólogos, de fonoaudiólogos, e todo final de ano nós fazemos uma peça. Quer dizer, aquela ideia do Nicolas germinou, cresceu, e muitas pessoas já foram beneficiadas com isso. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo convite. Obrigada, Cacá. E fica o convite para vocês assistirem.